E aí, meu nome é Vinícius Meneghel, esse é o canal Cripto Mais e hoje eu trago aqui um dos vídeos que, na minha opinião, é um dos mais importantes aí do canal, um dos que eu mais quis trazer umas coisas legais, bacanas aí a respeito da minha opinião. Então, espero de coração que vocês gostem muito desse vídeo aí. Não sei se vocês vão concordar, é muito difícil aí prever quando o Bitcoin aí ele vai entrar no inverno, né? No bear market e quando ele vai começar a cair. Mas eu tenho aqui alguns argumentos, alguns dados que eu reuni. Infelizmente eu não consegui trazer muitos dados on-chain, né? Porque eu não sou milionário e quem conhece a fundo aí sabe como é caríssimo esses dados aí. Mas consegui ver algumas coisas em alguns poucos canais que assinam esses dados aí, que tem essas informações. Então vou passar o que eu vi aí deles também para complementar o vídeo. Então se você gostar, se você achar esse conteúdo útil aí, se você achar que ele foi interessante e agregou para sua vida, agradeço muito, fico muito feliz. Peço que você dê um like, comente aí o que você achou. Se puder compartilhar também com os amigos, eu me esforço demais aí para trazer um conteúdo bem legal para vocês. Então vamos começar. Primeiramente aí, para expor aí, explicar minha opinião, se a gente está entrando no inverno, se o Bitcoin ele vai começar a cair ou não, temos aqui o famoso Fear and Greed, né? O medo e ganância, vamos dizer assim, né? Que é um index aí que tem vários sites e cada um deles usa a sua própria regra aí para definição desse valor aí, dessa escala, mas são muito próximos e no geral eu gosto de olhar para esse. Então nesse momento aqui a gente está em medo extremo, quando esse ponteiro aqui ele está muito perto do verde, com certeza é o momento que a gente tem que mais ficar de olho, né? Que é o momento da extrema ganância. E nesse momento aí é perigoso porque provavelmente é quando essas bolhas aí estouram, né? Quando o pessoal tá extremamente eufórico, quando o pessoal tá irracional e o mercado aí com certeza ele tá próximo aí de derreter. Então aqui também eu gosto do site porque ele tem um histórico, então dá para ver que nas últimas semanas, ontem e no mês passado, o cenário é de medo total. Muito também em relação ao que está acontecendo com o Fed, né, com o Federal Reserve lá dos Estados Unidos, a respeito aí do aumento da taxa de juros americano, que já está programado para acontecer. Então tem muita incerteza no mercado, isso influencia aí na bolsa, nas criptomoedas, em todo o mercado aí no mundo inteiro no geral. Essa informação ela é útil, ela é importante aí, e aqui a gente consegue ver o gráfico, vamos botar o máximo aqui, a gente consegue ver o gráfico aí desde 2018 e como foi essa questão do pico de medo e ganância, e aí a gente consegue ter algumas análises aí, algumas ideias utilizando isso. Aqui, esse site eu acho ele bem bacana, infelizmente a maioria aí eu não consigo ter acesso desses dados justamente por eu não pagar e é muito caro esses sites aí pra gente ter informação, mas aqui a gente tem um dado legal aqui, as reservas em corretoras comparado com o preço em dólar. Então a gente vê que em azul aqui está a reserva em corretoras. Ela está caindo cada vez mais ao longo do tempo aí, de todos os dados que a gente tem. Enquanto que o preço ele só vai subindo. É legal ver que mesmo no momento aí que ele saiu dos 62 mil dólares e despencou aí para os 30 e pouquinho, ou seja, caindo praticamente metade, a gente não teve uma relação, um aumento substancial aí de bitcoins aí de reserva em corretora. Ou seja, diferente dos outros ciclos aí, a gente vê que cada vez mais as pessoas elas estão preocupando em armazenar e guardar os seus bitcoins. Então, muita coisa mudou. Por exemplo, antigamente aí você comprava 1000 bitcoins com, sei lá, $1000 ou até com $100. Então, qualquer um aí, amador, qualquer pessoa que fosse, conseguiria, vamos dizer assim, despejar essas moedas aí no mercado. Conforme o preço foi aumentando e aí foi ficando cada vez mais difícil aí de comprar Bitcoin, então hoje em dia, se antes você comprava aí, vamos botar com $10, você comprava 500 Bitcoins, hoje com $10 você não compra nem 0,00001. Então, essas pessoas aí que compravam só para lucrar e depois sair e agiam de maneira irracional e não tinham consciência, elas estão cada vez com menos poder aí e menos peso em relação ao quanto que eles têm aí
comparado com o valor de mercado total. Então a atitude deles aí, o que eles fazem, conta cada vez menos. Então tá criando-se uma consciência aí de armazenar bitcoins como reserva de valor e tudo mais, as empresas também, que são os mãos pesadas hoje em dia. E todas essas pessoas aí, pelo menos a maioria, espero que vocês também, que compram seus bitcoins, eles sacam da corretora e deixam protegidos aí na sua carteira. Então, cada vez menos aí a gente vê Bitcoin em corretora. E provavelmente aí quando alguém vai sacar, ele retorna esses Bitcoins aí para a corretora para depois vender. Então a gente não está vendo movimento aí de aumento de Bitcoins em corretoras aí. É um fator aí que deixa a gente um pouco mais aliviado. Demonstra aí que o mercado ele não está querendo abrir mão dos seus Bitcoins, ele não está disposto a vender eles. Eu acho que aqui, essas outras informações aqui eu não vou conseguir estar acessando para vocês. Ó. Transações de exchanges. Não dá para ver. Mas enfim, tem alguns outros dados aqui nesse site. Então aqui o número de transações do Bitcoin está oscilando bastante. Ó. Praticamente ele está numa baixa aí. Lateralizando para baixa, tá? Mais ou menos voltando aqui no que a gente tinha de transação lá em 2018. Isso, de certo modo, pode ser até ruim ou não. Não necessariamente significa que a rede está tendo menos uso, não necessariamente significa que o Bitcoin está sendo menos disputado. Apenas eu acho que tem a ver aí com essa tendência da pessoa comprar e deixar guardadinho, quietinho lá os Bitcoins. Então isso faz com que não tenha muita transação. Não está mostrando aí que a pessoa está comprando, vendendo. Isso é interessante. Se tivesse tendo aí uma especulação muito grande aí de compra e venda, com certeza aí o número de transações diárias aí da rede do Bitcoin ela ia estar sendo muito maior. Então mais um ponto legal aí para a gente, pelo menos aparentemente, ficar um pouquinho mais tranquilo de que talvez não caia tanto. É um outro dado aí que justificaria aí um não despejo no mercado. O número de endereços ativos também ele está em 905 mil, mais ou menos aí o que a gente viu lá para 2019, vamos botar aí. Não chegou no topo ainda, que foi os 1.200.000, mais ou menos aqui igual esse valor que estava em 2017. Repare que são fases, né? Mas, no geral, assim, a gente está tendo um aumento cada vez maior de carteiras, justamente pela valorização aí e a propagação da ideia do Bitcoin, que com certeza vai fazer com que ele tenda a se valorizar cada vez mais, que não é nenhum segredo para ninguém. Então aqui eu gosto de usar esse site para ver a contagem do halving, e aqui ele explica por quê, porque ele é um dos melhores, tá? Isso é muito difícil de se calcular. Por quê? Porque a contagem ela não se leva em conta o número de dias, e sim o número de blocos limites aí para o próximo halving. Então chegou aí no bloco limite, ele já vai cair aí a emissão pela metade. Só que como essa emissão ela não é constante, ela não é igual, por exemplo, a cada 10 minutos a gente tem certeza que vai gerar um novo bloco, esse tempo é muito variável. Então aqui, ó, eu gosto desse site porque ele explica que a contagem deles é mais precisa, né? Porque em vez de usar o tempo médio de um bloco de 10 minutos, ele usa estatísticas da blockchain em tempo real. Então, ou seja, ele vai monitorando aí os dados da rede blockchain através dessa questão das linguagens de código, do que está acontecendo aí de transações dentro dessa própria blockchain, e aí ele consegue ajustar esse cronômetro aqui de maneira mais precisa possível aí, para a gente ter uma ideia ainda melhor de quando que vai ter realmente o próximo halving. Isso é uma estimativa, mas com certeza ela está bem mais próxima aí do que se utilizar a média, que eu já vi aí em outros sites, que daria praticamente aí 800 dias, vamos arredondar. Então uma diferença de 60 dias, que pode fazer você ganhar ou perder muito dinheiro. Então é uma coisa a se notar, então vamos ficar de olho. Aqui é um site bem legal que eu achei também, que ele mostra aí os dados desde 2009, então aqui o halving de 2012 em 28 de novembro, a gente vê o que aconteceu depois com o preço depois do halving. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa. Então a gente vê que realmente o período de mais escalabilidade aí no preço ele acontece depois do halving. Em 2016, aqui 9 de julho, aconteceu o segundo halving.
E dessa vez aqui o comportamento ele foi bem diferente, ó. Primeiramente, ele ainda caiu antes de voltar a subir, coisa que a gente não verificou aqui, porque aqui ele até lateralizou um período, mas depois disparou. Então fica um pouquinho difícil aí com pouco histórico em relação a halvings aí a gente prever como que vai acontecer e qual que vai ser o comportamento aí do Bitcoin antes, durante e depois do halving, né? Por isso que é muito difícil esses analistas, esses especialistas, até youtuber aí falar não, vai acontecer isso ou aquilo. Por isso que eu tô aqui dando minha humilde opinião. Espero que ela acrescente verdade aí na vida de vocês, nos investimentos de vocês. Pelo menos se vocês concordarem em alguma coisinha aí, eu já ganho demais aí com esse vídeo. O de 2020 foi em 11 de maio. Aqui a gente vê que o comportamento foi ainda mais, vamos dizer assim, diferente, né? Teve uma lateralização enorme aqui, a disparada de preço ela não foi muito grande. E coincidentemente, aí, curiosamente, a questão do preço aí ela subiu bastante pós-Covid, aí, né? Começo de Covid. O próximo halving, então, ele é em torno de 2024. Não dá para ter a certeza, né? Como eu falei aí no vídeo. Por isso que é muito difícil a gente querer ser o guru e ficar falando que vai acontecer isso. Mas aqui um outro gráfico aí. Eu adoro trazer esses gráficos para vocês. Se vocês gostarem, comentem aí embaixo se vocês acham útil, porque eu acho muito legal essa visualização de comportamento, de padrão, de preço. Eu acho que isso me guia demais e eu estou amadurecendo muito meus investimentos depois que eu comecei a focar nisso. E aqui, ó, tem aí os dois halvings que a gente presenciou, o terceiro também, desculpa, e como que foi o comportamento antes e depois desses halvings aqui. Então dá para ver, ó, que a partir do halving ele teve mais 300 dias aqui já teve 500 e aqui já teve 500. Nos dois últimos, então a gente vê que saltou de 300 para 500, é uma coisa boa. Teve aí mais de 200 dias a mais de alta em relação ao primeiro halving que a gente teve, mas como são só 3, né, a gente não tem muita noção. Aqui também é a mesma coisa. Foi 300 dias antes, aqui 500 e 500. Então o padrão aí que a gente vê no primeiro ciclo aí foi de 300 e 300, então 600 dias aí de alta praticamente seguidas. Aqui dá para ver muito bem aqui, ó, do fundo até o topo, mais de 700, ó, mais de 700, uns 730 dias. E aqui desse fundo até esse topo aqui, ó, mais de 1000 dias. E nesse aqui também, mesma coisa. Só que aqui, ó, como essa escalada de preço aqui, ela foi muito mais abrupta, e essa aqui foi mais sutil, e essa mais sutil ainda, provavelmente é o que a gente vai notar aí para o próximo. Então ainda dá para ganhar muito dinheiro, e eu tenho certeza que ele não vai parar de subir tão cedo, talvez nunca nem pare de subir, mas é nítido aqui de que a disparada de preço do primeiro foi muito maior do que a do segundo, e do terceiro nem se fale, né? Então, quem ficou milionário, bilionário aí, estava lá desde o começo, 2012, 2013, mas não significa que quem entrou em 2016, 2017 está mal, né? O negócio está bem legal ainda e com certeza você aí vai ganhar muito dinheiro, talvez a gente fique milionário aí junto, comemore as coisas com o que vem pela frente. Então, o que eu concluo aí é que quanto mais rápida é a subida, quanto mais rápido ele dispara, menos tempos aí a gente tem de valorização até começar um bear market. Então aqui, ó, o bear market, que praticamente nessas duas janelas aqui elas duraram 1 ano. Praticamente, vamos arredondar aí. Então, a cada 1000 dias aqui de alta, teve 1 ano de queda, 1000 dias de alta, 1 ano de queda, e aqui 700 e poucos dias de alta. A alta aí é muito maior do que o período de queda. Então, através disso aqui, eu joguei nesse gráfico. Olha que coisa linda que eu fiz para vocês. Então, compartilha aí, por favor, comenta. Fico feliz demais. Eu tenho muito carinho para trazer os negócios para vocês. Eu coloquei aqui a setinha e eu delimitei com essa linha amarela os halvings, tá? Então, aqui a setinha e a linha amarela são os halvings. E delimitei aqui a linha verde para a gente ver que a valorização, o quanto ele subiu, ele parou até aqui, né? E aqui essa linha vermelha significa que ele caiu até aqui. Aqui é a mesma coisa. Linha verde para cá, para esse lado direito,
até essa linha verde aqui significa o tanto que ele subiu, né? Então, ó, dessa linha verde para essa aqui, ó, foi um tempo muito maior do que das primeiras lá, né? Que a gente viu que foi bem menos dias. Aqui eu coloquei uma infobar aqui para a gente ver, ó, mais ou menos o número de dias, né? 518 desse movimento aí de valorização até o halving. E aqui, ó, mais 540 dias do halving para o fim da valorização, que foi esse pico aqui, ó. Com isso, eu consegui estabelecer aí um padrão. Se a gente seguisse o que a gente verificou aí nos últimos 2 anos, do último halving até mais ou menos aqui essa região de novembro de 2021, foi aonde aí a gente bateu os 500 e poucos dias, que é o que a gente verificou aqui, ó, pós-halving até o topo, né? Então, é o que a gente verificou e vamos botar aí que acontecesse a mesma coisa. O que a gente teria aí desse último halving até aqui seria que deu mais ou menos esses dias aí, 540, é que não tá dando para ver direito aqui, mas tá aqui embaixo. Então, pelo que a gente verifica, poderia ser um começo de bear market, mas a gente está vendo aí que, apesar dele estar caindo, ele vem brigando, ele vem criando uma resistência muito forte nos 40 mil, só que é nítido pelo gráfico aqui que ele está caindo. E aí o período de queda, se a gente considerar esses últimos 2 bear markets aqui, esses 2 últimos invernos criptos, ele tenderia aí a finalizar mais ou menos em novembro. Então, se você acha que ele vai seguir um padrão, se você acha que ele deve mais ou menos aí imitar o que aconteceu nos 2 últimos ciclos, a gente considera então que do halving para novembro deu os 500 e poucos dias, né? Que coincide exatamente aqui com esse ponto, né? É muito curioso como é muito próximo dessa relação. E a partir de novembro aqui a gente viu o topo, até novembro desse ano daria mais ou menos um ano, que foi o que a gente verificou aqui nesses 2 bear markets. Pode ser que vai acontecer isso? Pode ser. Olhando graficamente aqui parece, mas eu tenho minhas dúvidas porque os dados on-chain aí, eu vi principalmente no canal do Augusto Bax, que o cara é foda demais, é que não tá tendo um grande despejo aí das baleias, que hoje em dia são quem controlam o Bitcoin. Então é isso que é o principal fator aí que influencia no preço, obviamente. Por isso tem coisas que apontam que vai cair, tem coisas que apontam que não vai cair tanto, mas se você é um cara mais gráfico aí, muito provavelmente analisando e comparando esse gráfico com o que a gente está visualizando agora aqui, ó, realmente tem uma chance enorme aí de realmente a gente estar vendo uma queda até novembro. E se você realmente acredita que ele possa imitar ou se comportar similarmente com o que a gente viu aqui, pode ser que aí lá para novembro seja o fundo, a melhor época para você comprar Bitcoin. Então não estou recomendando, pelo amor de Deus, mas se for realmente esse o fundo, mais ou menos nessa época aí, é a hora de comprar bastante, é a hora de botar dinheiro, mas pelo amor de Deus, não estou falando para vocês porem, só estou falando que se for o fundo, é a hora, é o melhor momento para a gente aproveitar. Não sou dono da verdade, não sei das coisas, se eu soubesse já estava milionário, mas é isso, quis jogar aqui no gráfico aí com muito carinho para vocês. Essa questão aí dos gráficos eu vou deixar salva aqui no TradingView, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa disso, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, resumindo, os amarelos aqui, eles são os halvings. Essa região da verde aqui significa até onde ele subiu. Desse vermelho até esse vermelho até onde ele caiu. Do verde até o próximo verde onde ele subiu e por aí vai, né? A gente vê aqui, então, que a janela de valorização ela é muito maior do que a de queda, e mais pro outro lado aí, né, a queda quando acontece ela é bem brusca também. Só que como a gente verifica aqui, ó, que quando ele caiu aqui, ó, ele não chegou a ficar abaixo do topo passado, isso é um sinal bem legal aí, um sinal bem bacana, que significa aí que provavelmente se ele cair ele não vai ficar abaixo aí do topo passado, que foi esses 22 mil. É o que a gente consegue concluir aí observando os gráficos, observando o padrão aí, só que é um tempo gráfico muito pequeno, não dá para criar nenhum padrão, justamente porque a gente viu que esses 2 últimos ciclos aqui eles foram maiores do que o primeiro, só que
A questão aí da análise gráfica é realmente tentar chegar o mais próximo possível. Então é isso. Se a gente analisar de que esse fundo aqui ele foi maior do que esse topo passado, significa que o fundo desse ciclo aqui ele não vai ficar abaixo dos 22 e pouquinho aqui, o que é bem interessante e bem legal. Mas para a gente aí que quer obter o máximo de bitcoins aí para o longo prazo, seria até interessante que ele caísse bastante, sim. Agora, para finalizar o vídeo, um contraponto que é a questão do super ciclo. Então eles explicam, né, que diferentemente aí dos ciclos passados, eles estão analisando algumas informações aí em questão da reserva de bitcoins em exchanges, e a gente consegue ver que se por um lado aí ele foi aumentando nos últimos anos, aqui ele foi caindo desde o último halving, né, que muito tem a ver com isso aí que eu falei da questão de as empresas estarem comprando e os investidores mão pesadas estarem comprando como reserva de capital, eles não querem abrir mão. E se tem muito Bitcoin aí guardado em carteiras, não vai ter muito Bitcoin aí para ser despejado para derrubar o preço. Então é um indicativo, pode ser que aconteça, até faria sentido, né? Porque esse ciclo aqui, ó, se ele teve 1000 dias e esses 700, vamos botar aqui, forçando um pouquinho aí, ele foi de 50% a 60%, 70% aí maior do que o passado. Esse aqui a gente consegue ver que foi muito similar, mas pode ser que esse seja diferente, porque de 2019 aqui para cá, a gente viu uma mudança muito grande de comportamento e uma adoção estratosférica aí de empresas e de bilionários que a gente não via nos ciclos passados. Então, a minha opinião é que, graficamente olhando, a gente pode estar sim num período aí de bear market, olhando ainda e comparando com o comportamento que aconteceu nos últimos 2 halvings, mas tem essas questões aí de dados on-chain, as questões aí de super ciclo, essas teorias aí que eles estão criando, considerando os dados de corretoras que não estão recebendo aí um volume grande de Bitcoin. A minha opinião é que eu ficaria um pouco de fora aí, enquanto ele briga nessa região dos 40 mil, porque já está uns boas semanas aí entre 43, 44, aí vai para 40. Eu esperaria, sabe, para a gente não sofrer à toa. Se ele perder os 38, 37, aí sim teria muita chance. Mas se por acaso ele voltar às casas dos 48, 50 mil, provavelmente aí pode ser um indicativo de que a gente realmente esteja num super ciclo. Então é isso. Fico por aqui, agradeço demais para quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like. Valeu!